O título dessa mensagem é A Traição e seu Poder Diabólico. Vamos ler Mateus 26, versículo 20 a 25. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Também vamos ver em João 13:27 que diz: E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. Traição é um ato estritamente diabólico. Traição é um dos atos mais diabólicos que se instalou no coração humano desde a sua queda no paraíso, que trouxe muitas dores, tristezas, angústias, perdas e inúmeros sofrimentos à humanidade no decorrer da história, seja nos governos humanos, nos reinados, no convívio social, político, familiar e religioso. O ato de traição já levou milhões de pessoas à morte, já foi responsável pelas derrotas e extermínios de grandiosos exércitos. O ato de traição já destruiu milhares de famílias, já tirou a felicidade e o prazer pela vida de milhões de pessoas, já separou grandes amigos. O ato de traição já destruiu e impediu a execução e a realização de grandes projetos benéficos à humanidade. O ato de traição já desfez muitas associações, incluindo igrejas. O ato de traição levou ao sofrimento e à morte o príncipe da vida. Todos sabemos, incontestavelmente, que a traição é um ato estritamente diabólico, oriundo das profundezas do inferno, que se alojou no coração humano. Mas qual é o significado da traição? Traição é um ato, o efeito de trair, é perfídia, é quebra leivosa da fé prometida e empenhada, é infidelidade conjugal, é emboscada desleal, é surpresa vil. Quando se engana com traição, se revela informação que era secreta. Não se cumpre promessas, compromisso ou princípios. Se age com infidelidade a alguém ou a um tratado. O que pode levar o ato da traição? De todos os motivos que possa ser encontrado na prática da traição, vou apresentar os mais responsáveis: a ganância, a cobiça, disputas por cargos, posições e demais prestígios, inveja e ciúme, raiva, rancor, mágoas, vingança, falta de gratidão, reconhecimento, insatisfação, orgulho e soberba, insubmissão, rebeldia, dupla personalidade, distúrbio emocional, obsessão pelo poder, autovalorização de capacidade, ausência de amor, covardia, contrariedade. Essas são as maiores razões que levam uma pessoa a praticar o ato de traição. Examinemos agora os textos que lemos, que nos relata sobre a traição de Judas para com Jesus. A palavra de Deus nos relata que Jesus turbou-se em espírito ao predizer que Judas o havia de trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. João 13:21. Vejamos novamente as palavras de Jesus. Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Marcos 14:18. E também Lucas 22:21 que diz: Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus também disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus 26:23. O hábito de mergulhar pão na mesma vasilha de molho indicava confiança e intimidade, o que tornava a ação de Judas ainda mais traiçoeira. No livro de Salmos, encontramos escrito: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41:9. Com isso podemos ver claramente que Jesus se comoveu em espírito. Ele se entristeceu pelo que Judas já estava decidido a fazer. Isso porque Jesus amava Judas como amava todos os seus discípulos. Ele iria fazer dele um grande apóstolo como os outros. Mas Judas permitiu que Satanás corrompesse o seu coração. E por esse motivo Jesus se entristeceu, por ver Judas negligenciando o seu chamado, deixando-se ser levado pelas sutilezas de Satanás.
Mas o que levou Judas a trair Jesus? Em João 13, versículo 2, encontramos a resposta a essa pergunta. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Lucas também declara: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o que era do número dos 12. Lucas 22, 3. Vejamos o ato da traição de Judas. É importante termos em mente que antes de Judas cometer o ato da traição contra Jesus, ele já o havia traído no coração. Pois primeiramente é no coração que tudo acontece, depois vem o ato físico. Após ter saído do cenáculo, onde participou da última ceia da Páscoa, Judas Iscariotes não perdeu tempo para arquitetar a sua traição. Ele foi até os príncipes dos sacerdotes e informou que aquele era o melhor momento para executar o plano. Judas era o responsável por entregar Jesus. Judas recebeu imediatamente uma escolta. Dentre eles iam servos do Sinédrio, guardas do templo, capitães da guarda do templo e alguns soldados romanos que pertenciam à guarnição que estava aquartelada na Torre Antônia, construída a nordeste do templo. A lua de Páscoa brilhava intensamente naquela noite, iluminando parte do horto coberto de árvores, local onde Jesus costumava passar a noite com seus discípulos quando não ia para Betânia. A escolta não saberia quem era Jesus. A noite seria ainda mais difícil de distingui-lo de seus apóstolos. Foi combinado um sinal para mostrar quem deveriam prender. Eles não esperavam que o Salvador se apresentasse espontaneamente. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 44 diz: ora, o que eu traía tinha-lhe dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Entre os judeus, o beijo era uma forma costumeira de saudação. A utilização desse sinal revela toda a hipocrisia e perversidade que estava no coração de Judas Iscariotes. Judas transformou um sinal afetuoso de amizade e ternura em símbolo de traição. Judas Iscariotes, ao ver Jesus no jardim do Getsêmani, se põe à frente e o beija no rosto. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. Marcos 14:45. O mestre mostrou a Judas que ele não o enganava com sua hipocrisia e falsa saudação. Mesmo sendo traído pelo beijo de Judas, ainda assim, num gesto de amor, aquela pobre alma faz um último apelo à consciência do traidor. Jesus queria que ele refletisse e se arrependesse. Em Lucas 22:48, nós lemos: e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Muito interessante constatar que foi preciso um beijo de Judas, ou seja, um sinal para que se soubesse quem deles era Jesus. Jesus era muito parecido com seus discípulos. Jesus era igual aos demais que o seguiam. Por isso precisou de um sinal para que os soldados soubessem quem era Jesus. A Bíblia declara que Jesus turbou-se em espírito, porque Judas o havia de trair. Como lemos em João 13:21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Sem sombra de dúvida, o ato de traição causa muitos males. Só quem já passou por isso sabe como é terrível a traição. Toda a traição é dolorosa, mas principalmente feita por pessoas íntimas, pessoas que você depositava tanta confiança, pessoas que você aplicou tempo de sua vida para ajudar e auxiliar nas dificuldades, pessoas que você treinou e ensinou para que desenvolvessem seus talentos, pessoas que você esperava que fossem lhe dar apoio e acolher como você o fez quando precisaram, pessoas que você tinha como amigos. Sim, traição praticada por esses são muito mais dolorosas, traumáticas e frustrantes, são mais difíceis de superar. Sabemos que temos que perdoar e precisamos perdoar, mas é difícil e doloroso suportar o ato. Os efeitos, as consequências e as perdas são, na maioria das vezes, irreparáveis. Quantos que adoeceram e alguns até levados à morte por causa da traição? Quantos ministros se desmotivaram e frustrados abandonaram seus ministérios por terem sofrido traições? Repito o que disse anteriormente: só quem sofreu traição sabe a dor e todos os males que ela causa na mente, no corpo e na alma. Só Cristo para socorrer, ajudar, confortar e fortalecer a fim de que se possa vencer as dores e todos os males causados pela traição. Além de ser traído, para intensificar a dor, muitos dos que traem saem desmoralizando e denegrindo a imagem contra quem praticaram a traição. Como pastor, digo como é terrível quando o ministro é atingido pelo golpe esmagador da traição.
Esse golpe esmagador às vezes deixa o ministro num abatimento mortal. O irmão em quem mais se confiava torna-se um traidor, assim como Judas levantou o calcanhar contra o homem que confiava nele. O coração do pregador lhe falha na hora. Ninguém imagina o quanto essa arma é tão mortal e quanta tristeza causa. O golpe é aterrorizante e demolidor, quando um honrado e estimado irmão se rende a alguma tentação e comete a traição contra um pregador que zela por sua alma. Qualquer coisa melhor do que isso. Isso leva o ministro a ansiar por uma cabana em algum vasto deserto onde possa ocultar a cabeça para sempre e não ouvir mais as zombarias e injúrias das pessoas. 10 anos de trabalho não tiram tanto da vida como o que perdemos em poucas horas por causa do golpe da traição. As contendas, as divisões, as calúnias, as injúrias e as críticas tolas muitas vezes prostram santos homens e os fazem ir como com uma espada nos ossos. As palavras duras ferem profundamente certas mentes delicadas. Muitos dos melhores ministros, pela própria espiritualidade, são excessivamente sensíveis. Um coice que mal move um cavalo, muitas vezes pode matar um bom pregador. Pela experiência, a alma enrijece-se para os rudes golpes da traição praticada, que são inevitáveis em nossa guerra. Mas no início, essas coisas abalam completamente e mandam o ministro para casa envoltos no horror de grandes trevas. As provações de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro ministro, não são poucas, e as que são causadas por membros professos, ingratos, são mais duras de aguentar do que os mais grosseiros ataques de inimigos confessos. Nesses momentos a gente sente como as palavras de um inspirado compositor. O tumulto dos meus pensamentos apenas aumentou minha aflição. Fona-se o espírito e fica desolado e débil meu pobre coração. Oxalá nenhum homem que anda em busca de tranquilidade mental e de quietude na vida entre no ministério, porque se o fizer e não se fortalecer em Deus, fugirá dele desgostoso e frustrado, não conseguirá ir avante em sua missão. Eu mesmo em meu ministério sofri por diversas vezes traições de pessoas que não esperava, pessoas que acolhi e sustentei, confiei, comia em minha mesa, ensinei e ajudei de todas as maneiras, quando pensava que iriam continuar ao meu lado, se foram sem dó e misericórdia, como está escrito no livro de Salmos. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41, versículo 9. Aos poucos toca passar pelo horror de densas trevas, como o que me coube experimentar depois de deploráveis traições que ocorreram em meu ministério. Sentia-me oprimido além de conta e fora dos limites por um enorme fardo de miséria. A atitude de ingratidão e desprezo e a forma frívola dos que me abandonavam e ainda saíam murmurando, difamando depois de todo o bem que recebiam. Pensamentos de indignação me atormentavam dia e noite e eles tornavam minha vida uma carga. Depois de já ter sofrido algumas dessas terríveis experiências, sabendo que poderiam se repetir na continuidade do percurso, compus em meu pensar: vale mais um fraco lutador do que um forte traidor. Vale mais um inimigo assumido e declarado do que saber que o amigo é um inimigo disfarçado. Vale mais um recruta empolgado e encorajado do que um antigo soldado intimidado e acovardado. Vale mais alguém que saiba pouco, que é esforçado e diligente, do que alguém que muito sabe, que é preguiçoso e negligente. Vale mais ficar sem aplausos, honras e elogios do que saber que aquele que te homenageia é de falsas lisonjas. Vale mais o que promete pouco e cumpre mais do que aquele que promete muito e nada faz. Vale mais as palavras duras de um amigo fiel do que abraços e lisonjas daquele que é falso e infiel. Vale mais as palavras simples e singelas de uma criança do que conselhos de um adulto que não inspira confiança. Vale mais um pequeno grupo de comprometidos do que uma multidão de individualistas e desinteressados. Vale mais ser um solitário navegante pelos oceanos da vida, que tem um destino certo, do que navegar com uma multidão que vive à deriva num destino incerto. Desses pesadelos era despertado num momento pela abençoada aplicação à minha alma do texto. Deus com a sua destra o elevou. O fato de que Jesus continua sendo grandioso, sofram os seus servos o que sofrerem, ele os conduzirá, assim como conduziu-mo de volta à razão, à calma e à paz. Se tão terrível calamidade tem atingido ou venha sobrevir a um dos meus irmãos, pregadores, ministros ou líderes, oxalá tenham paciência e esperança
e aguardem pela salvação de Deus. Graças a Deus, Ele me deu forças para superar, perdoar e continuar em frente no cumprimento de minha missão. Mas confesso que se não fosse Deus, não teria suportado. Voltando à questão da traição praticada por Judas contra o Mestre, examinemos os seguintes versículos. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João 13, versículo 2. E também, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o que era do número dos 12. Lucas 22, 3. Diante deste triste acontecimento, lanço a pergunta: como Satanás pode entrar em um cristão? Diante das inúmeras estratégias do inimigo, vou apresentar as mais usadas por Satanás para seduzir os filhos de Deus. Pensamentos, ideias, interpretações erradas das Escrituras e más imaginações e intenções. Sentimentos tais como inveja, ciúme, orgulho, rancor, ódio, raiva, ansiedades excessivas que têm a ver com o medo do amanhã, preocupações excessivas com os problemas da vida, desejos descontrolados pelos prazeres, ambições e as vaidades da vida. Através das fraquezas individuais de cada um. Cada ser humano luta com algum tipo de fraqueza em si mesmo. Alguns são avarentos, outros são materialistas, tem aqueles que são aventureiros. Por esses e tantos outros meios, Satanás pode entrar no coração do Filho de Deus, fazendo-o trocar Jesus por míseras moedas. Quantas vezes talvez nós cristãos já traímos Jesus por coisas banais? Ao dar lugar às sugestões de Satanás, o cristão perde a visão espiritual, muda seus valores, fica obcecado pelas coisas terrenas e prazeres passageiros. O diabo sempre está por trás de qualquer ato de traição. Seu desejo é que deixemos de trabalhar pelos projetos de Deus e passemos a fazer parte de seus planos destruidores, fazendo com que as pessoas foquem seus próprios sentimentos e ambições. De discípulos de Cristo, Satanás fez de Judas seu instrumento. Em vez de Judas cumprir os propósitos e projetos de Deus, acabou por cumprir os projetos do diabo. Quantos filhos de Deus acabaram a vida assim? Quantos filhos de Deus que tinham chamado para ser instrumentos de bênçãos nas mãos de Deus acabaram sendo ferramentas do diabo? Quantos filhos de Deus que eram para serem vasos de bênçãos terminaram como vasos de maldição para si mesmos e suas famílias? O inimigo fica ao nosso derredor, ele nos sonda, ele se fixa em nossos pontos fracos, ele sabe quais as iscas que nos atraem, ele conhece nossas concupiscências. Tiago escreveu: mas cada um é tentado, traído, engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1, versículo 14. Satanás é, na verdade, a fonte externa de toda a tentação, mas ele atenta cada um nas suas próprias concupiscências. Por esse motivo temos que vigiar e orar, renovar nossa mente diariamente pela palavra de Deus, sendo iluminados pela luz do entendimento divino. Vejamos agora sobre o grande perigo de ter um coração dobre. O homem de coração dobre é propício a cometer traição. Tiago escreveu: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. O homem de coração dobre é uma pessoa atraída em direções opostas. Sua fidelidade é dividida e por isso vacila entre uma coisa e outra. Tiago também escreveu: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Tiago 4, versículo 8. Amados irmãos, tomemos cuidado, vigiemos. O inimigo, de uma forma ou de outra, ele quer nos destruir. E ele quer destruir a obra de Deus. E se não pode destruí-la, ele quer pelo menos atrasá-la, prejudicando o avanço, o progresso do reino de Deus. Precisamos buscar pelo Espírito de Deus em nossa vida, para que nos mantenha num espírito de amor, de perdão, de tolerância, de socorro, de ajuda, e humildemente possamos servir a Deus, honrar uns aos outros e respeitar e honrar aqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, tal como as Escrituras ensinam. Se você cometeu qualquer ato de traição contra quem quer que seja, humilha-te perante Deus e peça perdão. Não tem pecado que Deus não perdoe, desde que se tenha um verdadeiro arrependimento pelo ato que tenha cometido. Vosso servo, Pastor Amaury Borges.